Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Universo Porto da Bancada para um olhar sobre a atualidade do futebol português e não só, toda a atualidade de interesse também para o Futebol Clube do Porto aqui discutido nesta hora e meia. Como é habitual, temos o painel residente do Universo Porto da Bancada aqui em estúdio, à minha direita com o Pedro Bragança e José Cruz. Muito boa noite aos dois. E à esquerda também Francisco J. Marques. Boa noite, Francisco. Vamos olhar para vários temas e contamos consigo desse lado com a participação via e-mail, com o e-mail universoporto@portocanal.pt. Deixa aí os seus comentários, suas questões para aqui também serem lidas durante o programa. Vamos olhar para alguns temas. Dois dos destaques desta noite vão para a ERC, um dos temas desta noite, mas também para o artigo da revista norte-americana The New Yorker sobre a questão do Football Leaks. Serão dois dos temas, entre outros, a abordar esta noite no Universo Porto da Bancada. Podemos começar com o tema de abertura desta noite e com o José Cruz, que tem a ver com a Supertaça, ou a Taça de Portugal, neste caso, do Jamor, o Sporting Futebol Clube do Porto, discutida e decidida nas grandes penalidades. Vamos olhar aqui para alguns dos lances deste encontro, mas primeiro, José Cruz, peço que também faças a tua análise a esta partida. Bom, muito boa noite a todos. Antes de falar da arbitragem deste jogo, porque é necessário falar da arbitragem deste jogo, infelizmente, eu gostava de dizer que o Sporting ganhou a Taça de Portugal e que fez por isso. Quando digo que o Sporting fez por isso, estou a dizer que jogou melhor, que teve mais oportunidades de golo, que procurou mais a vitória. Claramente que não foi isso que aconteceu. Aliás, tirando os primeiros 15 ou 20 minutos, o Sporting jogou como fazem as equipas chamadas pequenas quando se deslocam ao Dragão. Estavam todos a jogar ao ataque, 30 metros à frente, portanto, 30 metros, numa distância de 30 metros da baliza, isto é, era mesmo uma tática defensiva que, de uma forma não declarada, dava o domínio do jogo ao Futebol Clube do Porto e tentava aproveitar alguns deslizes, e foi também realmente em dois deslizes, dois lances de ressalto, que o Sporting conseguiu chegar aos seus 2 golos do tempo regulamentar e também do prolongamento. O Porto, na minha opinião, fez um excelente jogo, jogou muito bem, teve falhas, como já tem vindo a acontecer há algum tempo esta parte, na eficácia na finalização. E depois também, eu não gosto de falar nisso, porque o azar no futebol e a sorte são questões muito subjetivas, mas de enviar 2 bolas aos postos, pode ser encarado como falha de eficácia ofensiva ou também azar. 5 centímetros ao lado e a bola entrava. E depois disso, como eu já disse, houve os erros de arbitragem que tiveram uma grande influência e que condicionaram o resultado final do jogo. Mas antes disso, eu gostava de dizer, eu desta vez não tive a oportunidade de ir ao Jamor ver o jogo, mas é curioso como os lances polémicos deste jogo, e já vamos falar de alguns deles, foram tão pouco escrutinados pela comunicação social. Isto mostra que há um alvo a bater, que é o Futebol Clube do Porto. E quer dizer, quando o Futebol Clube do Porto é prejudicado, está tudo na paz do Senhor. Não há nada para ver, está tudo bem. Mesmo no direto da RTP, que foi por onde eu assistia ao jogo, eu não sei se a culpa foi do realizador, se foi lá da empresa que faz as linhas virtuais de fora de jogo. A verdade é que aquilo é um erro gravíssimo. Estamos já a falar do primeiro lance que tínhamos para trazer, mas estas imagens. Porque a linha está colocada pelo menos uns 15 a 20 centímetros atrás de onde devia estar, ou melhor, à frente do que devia estar, porque o pé esquerdo de Mathieu é apanhado bem distanciado dessa linha criada. Vemos aqui isto deu a ideia de um fora de jogo claríssimo, quando na verdade não foi um fora de jogo assim tão claro. E depois, nos comentários que o jornalista de serviço da RTP foi fazendo, repetiu várias vezes a ideia de que era um jogo muito disputado. E este disputado no sentido de um jogo muito equilibrado. Isto é uma aberração. Quando se olha, por exemplo, para o número de pontapés de canto. 14 a favor do Futebol Clube do Porto, 1 a favor do Sporting. Foi mesmo um jogo muito disputado, muito equilibrado. Mas pronto, é disto a que já estamos habituados. Quanto aos lances flagrantes de penalti não assinalado a favor do Futebol Clube. Começamos por este sobre Tiquinho Soares. Claro, é que aqui começou toda a gente a olhar para o fora de jogo e antes de haver o fora de jogo há um agarrão do defesa de Coates a Soares. E portanto, se fosse marcada esta falta, era penalti e nem se falava do fora de jogo e do tal pé que encolheu ou empurrou a linha pelo menos
15 a 20 centímetros para a frente, a linha de fora do jogo. Depois, há o outro lance, aqui vê-se perfeitamente o Coates a agarrar. Já vinha a agarrar antes deste momento, exatamente, não é? E a bola ainda não tinha saído. Portanto, antes do fora de jogo já havia a falta. Antes de passarmos para o próximo lance, não sei se o Pedro também quer falar sobre o lance, sobre a final da Taça de Portugal. Pedro, também a tua opinião sobre aquilo que aconteceu no Jamor? Sim, eu não vou falar de lances em particular. Certamente aquilo que o Zé disser eu estarei de acordo. O que se passou na final no Jamor foi extremamente angustiante para todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Os que lá estavam, os que não lá estavam também de igual forma, para toda a equipa, para a equipa técnica também, como aliás foi visível pelas imagens, como foi angustiante grande parte ou praticamente todos os desfechos, digamos assim, todas as competições em que participamos nesta época desportiva. E é preciso dizê-lo muito claramente. Nós tivemos em todas as decisões até o último momento, e à exceção da Supertaça, que oficialmente é uma competição desta época, nas outras nunca chegamos a atingir os nossos objetivos. E isso é obviamente angustiante, porque a natureza do Futebol Clube do Porto é ganhar e portanto, isso deixa-nos a todos muito tristes. Relativamente às questões das arbitragens, é sempre muito complicado. Aquilo que o Zé começou por dizer é uma evidência para qualquer adepto do Futebol Clube do Porto, do Sporting ou de qualquer clube que esteja minimamente interessado em ver as coisas de forma isenta, é que o Futebol Clube do Porto é muito superior e foi muito superior, incomparavelmente, mesmo fazendo um jogo que não foi um jogo excepcional, um jogo normal, não é? Com os jogadores cansados, com contrariedades, com o relevado, o vento, essas coisas todas que, sendo iguais para os dois lados, dificultam o jogo. O Futebol Clube do Porto é e foi muitíssimo superior. Aliás, e criou muitas oportunidades, mais do que muitas oportunidades para resolver o jogo. Enviou 2 bolas ao poste, falhou golos flagrantes, criou muitas oportunidades para ganhar o jogo de forma relativamente simples. E mesmo os golos que sofreu, um deles foi um gol que nasce de uma situação fortuita. Provavelmente aquele ressalto do Danilo aconteceria uma situação, daria golo numa situação em 100, provavelmente, não sei, muitas. Sobre a questão da arbitragem e do árbitro Jorge Sousa, que ainda há dias esteve no centro das notícias devido ao que aconteceu lá na casa dele e que já tinha estado no passado porque uns adeptos foram condenados porque andaram atrás dele, não foi só dele, já andaram atrás de uma série de árbitros e portanto já quase não é notícia, mas a verdade é que é. Eu acho que toda a questão da arbitragem ou da atitude do árbitro em relação ao jogo se resume para mim no momento. E se calhar passou despercebido a muitas pessoas, não a todas sei que não, mas a muitas pessoas tenho a certeza. Que é o momento em que dá o tempo de compensação, 1 minuto, que deixa toda a gente completamente estupefacta. Isso na primeira parte, tempo de compensação da primeira parte? Não, estou a falar do prolongamento. No prolongamento, ok. E depois dos jogadores de Sporting fazerem aquilo que é natural, sejamos francos, sobretudo numa situação que está não só numa situação de superioridade no jogo, como tem consciência de que é inferior e de que se jogasse o jogo pelo jogo se estaria a expor. E portanto, o Sporting está ali a queimar tempo, o guarda-redes a demorar muito a repor a bola, nunca chegou a ver nenhum amarelo, os jogadores no chão, esse tipo de coisas que são naturais. E aquilo que se espera é que chegue ao final disto e que o árbitro dê o tempo necessário para compensar essas perdas, ou pelo menos algum. E dá 1 minuto, o que leva ao desespero absoluto do Sérgio Conceição, o que é notório para quem está no estádio. Não sei se as imagens para casa transmitem isso ou não. Sim, também se viu. É uma sensação de absoluta impotência em relação a alguém que tem uma atitude perante o jogo que não é natural ou que não é aquela que deveria ter. As pessoas podem me perguntar assim, mas isto já aconteceu, por exemplo, eu recordo no jogo, no Futebol Clube do Porto Benfica, aqui no Dragão, aconteceu uma coisa mais ou menos semelhante, em que o árbitro dá, agora não sei dizer de cabeça, se 3 ou 4 minutos, mais de metade desse tempo é desperdiçado pelo Benfica e chega ao fim desse minuto e nem um segundo mais, ou não deixa passar muito tempo mais.
Isto revela uma atitude em relação ao jogo. As pessoas perguntar-se-ão, mas é neste minuto que vamos resolver aquilo que não foi resolvido durante os minutos restantes? Neste jogo, por acaso, até foi, na medida em que foi marcado o gol o gol do empate foi marcado no prolongamento e, portanto, foi um gol que mudou o desfecho do jogo no período regulamentar mais extra. Mas as pessoas podem fazer esta pergunta teórica. Nós não sabemos, como é evidente, à partida. A verdade é que isto é revelador de um estado paradigmático que é a atitude do árbitro perante o jogo, que depois se vai refletir ao longo de todos os momentos. Desde a pequena falta, da forma como utiliza um critério mais largo ou menos largo, até casos evidentes e flagrantes, como aqueles que já vimos aqui, como aqueles que eu sei que vamos continuar a ver. Exatamente. Vamos agora sim, José Cruz, poder olhar para outro lance de grande penalidade, já no tempo de prolongamento. Sim. Um lance com a Cunha e também a Hernani, que entretanto também tinha sido lançado por Sérgio Conceição. Sim, eu aqui admito que o Jorge Sousa não tenha visto bem portanto, o lance. Agora, desta vez não havia 4 árbitros no terreno do jogo, o árbitro principal, os 2 assistentes e o 4º árbitro. Havia esses 4 e havia também na cidade de futebol 4 elementos a funcionarem como vídeo-árbitros. 4, eram 8 árbitros. E pelo menos algum desses devia ter tido um vislumbre, uma luz, de que ali pelo menos parece ter havido um empurrão sobre o Hernani que estava a desmarcar-se para receber o passe do colega, neste caso era o Otávio. E é claríssimo o empurrão neste dia lateral esquerdo do Sporting, porque quer dizer, aqui não há dúvida nenhuma. Ele até se inclina para empurrar, é com as 2 mãos, não é só com uma. E, portanto, se o senhor Jorge Sousa não viu, e eu não quero dizer que ele viu... Além disso, desculpe interromper, isto é muito diferente. Isto é praticamente impossível ser simulação, porque, quer dizer, o Hernani não saberia quem estaria nas costas e ia fazer o quê, não é? Exatamente, claro. Mas é evidente que não é só com um braço, é com os 2. E, portanto, se o Jorge Sousa não viu, se o fiscal de linha que está ali a meia dúzia de metros não viu este empurrão, os outros 4 árbitros que estavam na cidade de futebol a exercer as funções de vídeo-árbitro, porquê é que não viram isto? Porquê é que não disseram, pelo menos, Jorge, vai ver, porque parece que há aqui um penalti. Mas não. Sendo, Zé, peço desculpa pela interrupção, sendo que nós estamos a analisar o lance e estamos aqui a ver este empurrão tão visível através apenas de 2 ângulos. Exatamente. Os vídeo-árbitros tinham muitos mais. Há 16 câmaras. Portanto, tinham com certeza que viram o empurrão. Com certeza. Pois é. Porque se nós aqui o vemos, com certeza que os senhores na cidade de futebol, que estavam a funcionar como VAR, viram o empurrão. A questão que se coloca é porquê é que não o sinalizaram? Pois, eu isso tenho uma explicação. Porquê é que não o sinalizaram? Eu tenho só uma explicação depois de ter pensado sobre isso. Porque, do ponto de vista técnico, estes são erros inexplicáveis. Podem dar as voltas que quiserem. Na minha opinião, estes são erros inexplicáveis. Agora, ninguém se pode esquecer que, ao longo dos últimos anos, o Benfica não esteve presente, embora esteja sempre presente no que diz respeito à arbitragem em Portugal. O Benfica tem lançado uma narrativa de que o Futebol Clube do Porto é sempre beneficiado quando é arbitrado por árbitros da Associação de Futebol do Porto. Isto é a narrativa do Benfica. E tem colhido sucesso. De tal forma que os resultados mostram exatamente o contrário. O Francisco, na semana passada, mostrou aqui que nos jogos arbitrados por árbitros da Associação de Futebol do Porto, o Futebol Clube do Porto tem tido resultados maus. Mas esta narrativa tem uma influência incrível. E primeiro sobre as pessoas mais, muitas vezes. Exatamente. Mas tem uma influência incrível na cabecinha destes senhores árbitros. No Jamor, os 2 árbitros principais, chamamos-lhe assim, o árbitro principal do relevado, Jorge Sousa, e o árbitro principal nas funções de vídeo-árbitro, Rui Costa, eram ambos do Porto. E eles estão condicionados, ninguém me tira, eles estão condicionados. E na dúvida, quando aparece um lance de dúvida, embora para mim não haja nenhuma dúvida nestes 2 lances e noutro que vamos ver a seguir, eles fazem aquilo, prejudicam o Futebol Clube do Porto. E só quero dizer mais uma coisa. Na semana que antecedeu este jogo, o Sr. Presidente do Sporting veio defender e veio dizer que só queria que fosse um árbitro com coragem. Foi feito à vontade dele, veio um árbitro com coragem para prejudicar o Futebol Clube do Porto. E há mais lances, Francisco, aqui 2 lances de grande penalidade, mas há um lance também importante nesta partida, porque era um lance claro de gol, pelo menos Tiquinho Soares isolava-se para a baliza, é o lance que envolve também este lance é muito curioso porque
o Tiquinho fica em situação de eventualmente fazer golo, e nós assistimos, é o lance mais evidente de todos, que as câmaras mostram com muita facilidade, e o que nós vimos foi, após o jogo, tentar encontrar justificações para a decisão do senhor árbitro. E o Jorge Sousa decidiu mostrar o cartão amarelo àquele corte com a mão do Coates. É uma decisão um bocadinho estranha. É ainda mais estranha, tendo em conta o passado do Jorge Sousa. Porque nós temos um lance similar a este, eventualmente menos óbvio, a mim parece muito menos óbvio. A única diferença é que é o Sporting é o Sporting que está no ataque e o Porto a defender, reparem. E aqui é expulso. Como estão a ver aqui, na altura era o Rolando ali, muito próximo. E o senhor Jorge Sousa aqui expulsou o jogador do Futebol Clube do Porto. Então porquê é que, isto é em 2011, 2010, 2011. Em novembro. 12ª jornada. Porquê é que será que, entretanto, o árbitro Jorge Sousa mudou o critério? Será porque as camisolas são diferentes? Será por uma outra razão qualquer? Será porque houve uma alteração regulamentar às regras? Será por alguma coisa destas? Ou será porque sistematicamente os árbitros têm um critério mais apertado em relação ao Futebol Clube do Porto? Parece que têm medo do que se possa dizer relativamente ao Futebol Clube do Porto. O que nós assistimos este ano foi que o Futebol Clube do Porto ficou em segundo lugar no campeonato, apesar de ter feito uma bela época e uma bela pontuação. E isso aconteceu porque, como nós já aqui discutimos e demonstramos, nos últimos jogos fora, o Benfica teve sempre arbitragens muito simpáticas, com um manancial de 10, 12 lances, todos muito polémicos, todos eles decididos a favor do Benfica. Não houve um que fosse decidido a favor das outras equipas. Alguns deles debradaram aos céus, que até motivaram que árbitros fossem castigados. Uma semanita apenas de prémio, até pareceu prémio anteciparem as férias. Na final da Taça de Portugal nós temos 2 ou 3 lances, temos 3 lances polémicos, todos decididos contra o Futebol Clube do Porto, no caso a favor do Sporting. Portanto, isto é sistemático. Tem que haver consequências sobre isto. O que é que acontece? Aquele empurrão ao Hernani é muito visível. O que é que vai acontecer agora? As pessoas estavam como VAR, o árbitro Rui Costa, que estava como VAR, primeiro principal VAR responsável, o que é que lhe vai suceder? Ele tem as imagens, ele viu, é impossível não ter visto. Ele viu as 2 mãos, não é uma, são 2 mãos. O que é que vai acontecer? Também vai ficar uma semana de castigo agora? Que não vai poder arbitrar a final da Liga dos Campeões este fim de semana? É isso? E mais, depois a situação da arbitragem, assim, o árbitro Luís Godinho, o árbitro João Pinheiro, o árbitro Hugo Miguel, estes árbitros que tiveram desempenhos muito maus, para o ano vão continuar a ter este tipo de desempenhos. O que é que lhes vai suceder? Que garantia temos nós de que as competições vão ser disputadas com justiça, com equidade? O árbitro, por exemplo, o árbitro Carlos Xistra teve uma boa época. Não beneficiou nem prejudicou nenhuma equipa de forma gritante. Deve ter tido os seus erros. É impossível não haver erros, mas não teve erros relevantes. Atingiu o limite de idade, podia ser convidado para mais um ano, é um árbitro de qualidade, pelos vistos não vai ser convidado. Então, e os maus continuam e os bons não se aproveitam? São estas coisas que obrigam a um sem número de interrogações, e na próxima época isto tem que ser muito diferente. O Futebol Clube do Porto foi muito prejudicado e, mais uma vez, na Taça de Portugal, na final da Taça de Portugal, foi prejudicado. Como dizia o Zé Cruz, o Futebol do Porto jogou muitíssimo mais. Foi muito melhor em tudo, exceto nos penaltis. Mas provavelmente não teria chegado aos penaltis com uma arbitragem mais justa e mais certa. Que
apitasse o que efetivamente aconteceu no jogo. O que aconteceu. O Coates cortou a bola com a mão ou não cortou a bola com a mão? O Jorge Sousa, num lance similar, não tinha optado pela expulsão. Porquê é que agora não optou? É preciso percebermos isto, é preciso esclarecer isto. É verdade ou não é verdade que acho que é o Mathieu que puxa o Soares. Não, é o Coates, também. é o Coates que puxa sim, o Mathieu está do outro lado. Que puxa o Soares e que isso se assinala antes do fora do jogo, porque fora do jogo de facto existe. É ou não é verdade? É ou não é verdade que o Acunha empurra com as duas mãos o Hernani? Não há imagens para isso. Os VAR... Para que é que serve o VAR, afinal? O VAR é um grande avanço, mas pelos vistos é um grande avanço nos outros países. Em Portugal não é um grande avanço porque eles recusam-se a assinalar o que acontece. Isto é especialmente grave. E por falar em outros países, avançamos para o segundo tema desta noite, que tem a ver com um artigo da revista norte-americana The New Yorker, que fala sobre o caso do Football Leaks. Podemos ver nessa mesma publicação, pelo menos a capa dessa mesma publicação, e para contextualizar, Francisco, podemos devolver-te aqui a bola, até porque aqui também podemos olhar, ou pelo menos ver o olhar da New Yorker, que não é uma revista qualquer, para um caso que há muito já é falado cá em Portugal. A New Yorker é uma revista, é talvez a mais prestigiada das revistas a nível mundial. Hoje tive curiosidade e fui ver 33 Pulitzers, que é o prémio mais nobre do jornalismo. E o jornalista Sam Knight entendeu fazer um grande trabalho sobre o Football Leaks e sobre o Rui Pinto, o denunciante do Football Leaks, como é público. E depois, porque estas coisas se emaranham todas, achou por bem, contactou-me e perguntou-me se eu estava disponível para conversar com ele por causa também do caso dos e-mails, etc., deste escândalo do Benfica. Eu disse que sim, ele veio a Portugal, veio aqui ao Porto, e passamos uma tarde a conversar e eu respondi a tudo que ele me perguntou. Há um episódio que eu não resisto a contar. No final da conversa, o jornalista disse-me assim: vou escrever isto, posteriormente enviarei isto para os Estados Unidos. Ele está baseado, ele é inglês, está baseado em Inglaterra. Vou enviar isto para Nova Iorque e tu serás contactado por alguém da New Yorker para confirmar se o que tu me disseste e que eu vá utilizar está correto. E eu perguntei, mas a sério? Vocês fazem? A sério? Vão-te ligar? E de facto aconteceu. Fui contactado, um dia que o meu telefone toca, ele perguntou-me se podia dar o número, eu disse sim. O telefone toca, vejo que aparece-me de Nova Iorque, eu atendo, era de facto da New York, era perguntar-me, tiveram 15 minutos a fazer-me perguntas. E eu lá fui dizendo que sim a tudo, porque era tudo verdade. Trata-se de um jornalista sério, portanto, tudo que utilizou da minha parte é absolutamente verdade, mas isto mostra os cuidados que a imprensa mais séria a nível mundial tem em relação aos seus trabalhos. Isto vem na sequência daquelas histórias de reportagens inventadas, etc. Então, os órgãos de mais referência passaram a ter cuidados redobrados e contactam as próprias fontes das peças para garantir que não há fantasia nenhuma, que não há criatividade nenhuma, que não há ficção. Nem traições e que não há ficção absolutamente nenhuma. Depois, o que importa destacar, do meu ponto de vista, e claro que o meu ponto de vista está muito centrado naquela parte, eu não sei quem já teve a oportunidade, aquilo é um trabalho extensíssimo, quem já teve a oportunidade de lhe passar os olhos, mas a parte que me interessa mais é a parte sobre o Benfica. E aquilo é o olhar de alguém de fora que não tem interesse nenhum no caso, que se está pura e simplesmente a manimbar para o Benfica, para o Futebol Clube do Porto, para o Sporting, para o futebol português, etc. E que escreve a terminar, por exemplo, que o escândalo do Benfica, o maior do futebol português nas últimas décadas.
Isto não deixa de ser muito diferente do que nós aqui temos dito. Nós aqui temos classificado como o maior escândalo de sempre do futebol português. Portanto, o jornalista não terá esta noção que nós temos, mas não tem dúvidas que é o escândalo do Benfica, é o maior do futebol português nas últimas décadas. Isto diz muito da dimensão de alguém que está de fora, da dimensão que percebe deste escândalo dos e-mails. E depois há alguns pormenores a que não podemos passar à frente. Então não é que uma das mais, se não a mais prestigiada revista mundial encontrou interesse no caso dos mails do Benfica através do Futebol Leaks, chegou aos mails do Benfica e encontrou interesse para fazer um texto? Sabem que interesse é esse? É o chamado interesse público. Isto é o interesse. Ora, veja-se lá, senhores da ERC, vejam lá isto. Estes paspalhos da New Yorker andam a truncar mails. Estes paspalhos da New Yorker andam a truncar mails, mas os paspalhos não são os da New Yorker, não. Não são. Os senhores da ERC, a quem voltaremos hoje, deviam até no seguimento disto, apresentar a admissão. Deviam ter feito há muito, mas deviam apresentar a admissão. Nós hoje, mais à frente, vamos demonstrar mais uma vez o quão engajados eles estão. Mas isto para estes senhores, é uma vergonha. É uma grande vergonha. Porque demonstra isso. E a toda a gente que segue a cartilha do Benfica em relação a isto, de que se tratava de espionagem, de devassa, etc. Não. Nós aqui só usamos o que tinha interesse público. Apenas e só. Na altura das revelações, só revelamos matérias de interesse público. Estão muitas investigações a decorrer, há casos que vão a julgamento, etc. Interesse público. Vejam lá. Mas vamos agora também ouvir, para ele não estar sempre a falar, Exatamente. Vamos ouvir a opinião dos nossos colegas, porque este caso, este trabalho da New Yorker é elucidativo de como em Portugal se olha para isto e como no resto do mundo se olha. E antes de ouvirmos a opinião também do José Cruz e do Pedro Bragança, vamos ouvir um excerto da reportagem. Obviamente que é uma revista, pode ler tudo o que foi escrito, mas também a New Yorker, neste caso, possibilita um áudio, ou disponibiliza um áudio sobre a mesma reportagem, em inglês, mas aqui tem a oportunidade de também ler as legendas em português para perceber melhor aquilo que então está patente nesta reportagem por parte da New Yorker. There was a PowerPoint presentation from June 2012 in which Benfica officials mapped out a 5-year plan to dominate the external environment and increase the club's power over Portugal's politicians, journalists and justice system. Um pequeno excerto, como sublinhei, pode ler a revista e por isso ter aí acesso a todos o texto e também pode ouvir, como ouviu agora neste pequeno excerto, a reportagem da New Yorker sobre o Football Leaks, com também uma grande parte sobre a situação e o caso do Benfica, que aqui também já vem sendo comentado há muito tempo. José Cruz, temos aqui este primeiro excerto, vamos ouvir depois mais um pouco sobre esta grande reportagem. Tiago, eu li a reportagem já toda, mas li, como se costuma dizer, na diagonal. Não li de uma forma profunda. Mas fiquei com uma ideia. Curiosamente, esta reportagem tem um título, como tem todas. O título foi muito simpático, muito interessante e dá a ideia àquela velha frase de que às vezes a história se repete. Porquê? Porque isto chama-se The Final Whistle, isto é, o apito final. O que é curioso é que aqueles que no passado tentaram arranjar um apito final para prejudicar o Futebol Clube do Porto estejam agora no cerne de um processo verdadeiro, não inventado, em que uma grande revista internacional acabou por lhe chamar o apito final. Vamos ver se daqui para diante há de facto um apito final na justiça portuguesa sobre isso. Mas quando se lê a reportagem, mesmo na diagonal, como eu fiz, fica-se com duas fotografias. Todos nós, depois de lermos um artigo, ficamos com uma fotografia mental do que lá está dito. E eu tirei duas fotografias em instantâneo. A primeira é de que Rui Pinto é, de facto, um denunciante. Não é, como muita gente quer dizer, um criminoso. Ele é um denunciante. É um homem que gosta muito do futebol e que ficou muito desiludido
com a forma como o futebol se misturou com alguma política e também com o mundo dos negócios. Depois, a outra fotografia, ou outra parte da fotografia, o reverso da fotografia, é a maneira como quem ler este artigo, e vão ser muitos, milhares, se calhar milhões, a ler e a ouvir, vão começar a pensar do sistema democrático em Portugal. Como o sistema político e o sistema judicial estão aprisionados pelo Benfica. Este bocadinho que acabamos de ver vai fazer tocar as chinetas nas pessoas que se relacionam com os nossos dirigentes, com os nossos magistrados, com as pessoas que estão naquilo no Eurojust, etc. Isso já se percebeu quando foi essa polémica do Exatamente. Eurojust. Porque o que está aqui em causa é que há um clube de futebol que se considera acima do Estado e acima dos órgãos do Estado, de tal forma que até fez uma reunião estratégica para definir como podia ter maior poder de influência sobre a comunicação social, nem precisavam de se esforçar. Sobre a comunicação social, sobre a justiça, e tivemos imensos casos em que comprovaram que de facto essa influência é confrangedora para um cidadão comum, e também sobre a política, em que, por exemplo, o secretário de Estado do Desporto tem que ter praticamente o visto do Benfica para ser nomeado. Isto é uma vergonha, isto envergonha-nos a todos enquanto país. E é isto que vai acontecer depois desta brilhante reportagem publicada no New Yorker. Era isso que eu me apetecia dizer sobre isso, porque de facto não li em profundidade a notícia, foi assim só a ocorrer, mas fiquei com essas duas fotografias. Portanto, da maneira como o Rui Pinto foi o impulsionador do Futebol Leaks, e, por outro lado, a forma como o nosso país, o nosso sistema judicial e o nosso sistema político, aprisionados pelo Benfica, vão ser vistos do exterior. Pedro, vou-te pedir a tua opinião também sobre esse excerto e sobre esta reportagem, mas antes deixa-me só ler aqui um e-mail do Mário Nunes Soares, que diz, depois de New Yorker ter publicado um extensíssimo artigo sobre o Futebol Leaks, o Rui Pinto, etc., denunciando muitas situações, o que se passou na comunicação social enfeudada ao benfiquistão. Nada, zero, bola. E o Expresso continuará a subiar para o lado, é isso que nos escreve o Mário Manuel Soares via e-mail. E Pedro, temos aqui já um olhar por parte deste órgão de comunicação social norte-americano sobre também aqui estas teias ou os braços do povo do Benfica. Antes de mais, deixa-me esclarecer aqui uma coisa que me parece importante. O Zé estava aqui agora a dizer que leu na diagonal e pode haver pessoas lá em casa que ainda não viram, não percebem do que é que estamos a falar e até poderão achar estranho. Nós estamos a falar de um trabalho extensíssimo. Sim. Ouvir o áudio são 57 minutos. E que foi desenvolvido durante muito tempo. E ler na diagonal dá para aí uma horita, assim, o Francisco pode dizer quando é que foram estes contactos, se calhar, mas imagino que já tenham sido há muito tempo, porque estamos a falar de um trabalho que foi... Foi na altura que o Porto jogou com o Liverpool. Estamos a falar de um trabalho que está a ser desenvolvido há semanas ou meses, portanto, não é uma coisa que não é um texto curto que foi feito agora. Estamos a falar de um trabalho em profundidade. Trabalho destes são sempre 3, 4 meses. É tradição da New Yorker. E é uma coisa que não existe em Portugal. Do ponto de vista do jornalismo, trabalho deste género não existe em Portugal. Não é só sobre este tema, não existe de todo. E, portanto, a primeira coisa que eu posso dizer é dizer às pessoas para lerem, porque isto está disponível online. Ou ouvirem, neste caso. Ou ouvirem, como preferirem. Está disponível a versão integral no online de New Yorker. Portanto, basta fazer uma pesquisa no Google e isto aparece hoje. Aliás, há pouco eu até fui revisitar o site e estava em destaque. Era o destaque principal da New Yorker ainda durante o dia 2, pelo menos há pouco era. E isto é paradigmático também da importância que a própria revista... Estamos a falar de uma revista que é produzida no centro do mundo, num dos centros do mundo, e que tem um olhar global para todo o mundo e que não pega propriamente em casos... Quer dizer, pega em casos particulares, mas em casos que sejam representativos de alguma coisa, ou de um fenómeno, ou de alguma coisa que considerem que é muito relevante. E isto é praticamente o oposto àquilo que temos cá, que é um ambiente de controlo da informação, de adormecimento coletivo da população a partir de histórias sempre secundárias e que nunca se focam neste tema, que é de facto um tema muito importante. Isto não é só importante por ser visto a partir de fora, mas também é porque nós não estamos a falar de futebol ou do jogo propriamente dito.
Aliás, se fosse assim, nem se compreenderia o interesse de uma revista americana num país onde o futebol, o nosso futebol, agora não será tanto como antes, mas continua a ser. E muito menos a New Yorker estaria interessada numa polémica de futebol, como às vezes gostam de representar estes casos por aqui. A certa altura, no artigo, eu vou citar de memória porque não sei se são exatamente estas palavras, o Benfica é descrito como possivelmente a instituição mais poderosa em Portugal. Lembro-me desta... Os tais 6 milhões de... Não, para além dos 6 milhões de adeptos, é uma instituição poderosa e de controle. Não estamos a falar aqui do clube desportivo mais poderoso. Estamos a falar da instituição mais poderosa. E esta ideia fica muito clara da leitura do trabalho da New Yorker. Relativamente ao Football Leaks, que é um tema que, do ponto de vista conceptual e teórico, me interessa muito já há algum tempo, eu diria que este é provavelmente o caso, do ponto de vista mediático, mais importante, mais relevante que há em Portugal, pelo menos no século XXI. É o caso com mais repercussão internacional, com mais impacto, com mais profundidade e com mais gravidade. Justamente porque, apesar de se chamar Football Leaks, é um caso que não diz respeito exclusivamente ao futebol, ou que pode partir do futebol, mas diz respeito a muito mais do que futebol. Aquilo que é imputado ao Football Leaks, ao Rui Pinto, é o que interessa para uma análise deste ponto de vista. A mim não me interessa quem são as personagens por trás. Quem são as personagens por trás dos e-mails do Benfica? Interessa-me os conteúdos. Não me interessa quem são as personagens por trás das revelações, sejam elas anónimas ou não, seja o Wikileaks, seja o que quer que seja, Christopher Weil ou outros whistleblowers muito conhecidos. Não importa os protagonistas, importa é os conteúdos que vêm a público. E aqui o que está em causa é que estas revelações põem em xeque, abanam um determinado establishment social, político, económico e mediático também, judicial também, que é o establishment que compõe o próprio regime em Portugal. Aliás, por isso é que, e eu acho que esta era uma parte que íamos já a seguir e tu já anunciaste ver também, por isso é que nós vemos estas reações firmes e nervosas de uma personagem como Rui Pereira. Não é surpreendente vermos Rui Pereira a reagir desta forma. Vimos na última edição do Expresso, num frente a frente, sobre a nova diretiva europeia de proteção de whistleblowers, entre Ana Gomes e o próprio Rui Pereira, mas vimos também nos seus comentários habituais na CMTV. Rui Pereira é a personificação do regime. Rui Pereira, enquanto pessoa, é aquela que melhor ilustra e que melhor concentra tudo aquilo que é o regime. Vejam só. É comentador na CMTV. Foi diretor dos serviços secretos. Sim. Foi juiz do Tribunal Constitucional. Foi secretário de Estado do governo de António Guterres, foi ministro do governo de José Sócrates, é uma pessoa com passagens na política. É reconhecido, isto não é uma coisa que se fala, é uma coisa que é pública. É membro da maçonaria, foi membro de uma loja, depois é membro de outra loja, ambos do GOL. Foi mandatário de Luís Filipe Vieira nas eleições do Benfica. E não poderia faltar uma comenda dada pelo Presidente da República, que é uma coisa comum a tudo o que é... Não posso utilizar a palavra também para evitar chatices. Portanto, mas agora ter comenda já não é currículo, é cadastro. Era isso que eu queria dizer, exatamente. Mas as palavras que me ocorriam eram palavras que eu não podia dizer aqui. Portanto, estas revelações todas põem em causa este establishment, põem em causa todas estas figuras e muitas delas, embora ainda não tenham sido postas em causa diretamente, morrem de medo daquilo que pode vir a ser revelado através destas coisas. Porque há uma elite que é composta não por muitas pessoas, que estão todas mutuamente comprometidas e que sabem que estão a ser brutalmente ameaçadas, frontalmente ameaçadas por esta informação vinda à público. E desmascaradas. E esta elite tem uma componente na economia, tem uma componente na justiça, tem uma componente na política e também tem lá uma componente no futebol, que é normal que tenha. Pode ser esse o ponto de partida, mas o ponto de chegada é muito mais extenso do que o futebol.
E, portanto, também por isso, não é de estranhar este impacto mediático, ou, no fundo, esta repercussão, ou ausência de repercussão, com uma coisa que uma notícia, uma investigação como esta da New Yorker, que nunca foi feita, jamais foi feita em Portugal relativamente a este tema, que não existe essa repercussão na imprensa portuguesa. Portanto, não é de estranhar que isso aconteça, não é de estranhar numa imprensa que é maioritariamente detida. Mas o que é engraçado, sabes o que é, Pedro? É assim, se a New Yorker escrever uma linha sobre qualquer coisa portuguesa, é uma avidez. Se falar sobre... Toda a gente vai falar daquilo, vão todos escrever sobre aquilo. Se fazem uma linha sobre um gato português, fazem-se páginas em Portugal. Eles fizeram um artigo gigantesco que demora 1 hora seguidinha a ler. E as notícias são praticamente nenhumas. As notícias são ou são mal feitas, ou pegam em coisas que nem sequer são verdade. É um fartar. Não há palavra. Mas isto é... Esta ausência ela é em si mesma paradigmática justamente daquilo que a New Yorker diz. Ou seja, isto é parte daquele processo. Exatamente. Não havia melhor forma de ilustrar o que se passa em Portugal do que a ausência de notícias sobre esta revista. Portanto, isto parece o eterno retorno, que é um exercício clássico, não é? Muito habitual na filosofia clássica, não é? Ilan Kundera, não é? Do Kundera foi um dos autores que pegou no eterno retorno, mas é uma coisa que vem de trás. E eu até fui ver, porque às vezes até é um bocado parola a forma como a imprensa nacional se relaciona com estas notícias dadas no estrangeiro, no Financial Times e não sei o quê. Portugal apareceu no Financial Times, falaram de uma praia na costa alentejana no Financial Times e logo a rua mais bonita do mundo é a Bica em Portugal e aparecem logo 30 notícias sobre a Bica em Portugal. E às vezes estas coisas até não são assim, exatamente assim, até tudo inventado. Mas a New Yorker faz um artigo que põe em xeque todas as estruturas políticas mediáticas tudo em Portugal. Não uma lista dos clubes mais corruptos da Europa, mas sobre o clube. E eu até fui fazer uma recolha, e é uma recolha rápida, Google, das últimas vezes em que a New Yorker tinha sido citada por imprensa portuguesa. E é assim, coisas só das últimas semanas ou meses. New Yorker revela mentiras do autor do best-seller Da Rapariga à Janela. Não sei sequer, não sei quem é, não sei que mentiras são, mas pelo visto do público, a 5 de fevereiro, achou que isto era uma notícia relevante. The New Yorker fecha a porta a Steve Bannon e The Economist abre-a. O público, 5 de setembro de 2018. Steve Bannon é uma personagem importante, indiscutivelmente, da política americana, e não só americana, como sabemos, mas quer dizer, comparando a escala da relevância mediática de um e do outro, é Steve Bannon desconvidado do Festival New Yorker, Diário de Notícias, 4 de setembro de 2018. Pelos vistos, Steve Bannon foi desconvidado da New Yorker, de um festival organizado pela New Yorker. Dovlatov, escritor soviético, 30 anos, impedido de publicar, frustrado e farto das perseguições do KGB, emigrou para os Estados Unidos em 79, onde conseguiu ser publicado na revista The New Yorker, Observador, 29 de novembro de 2018. Emilia Clarke sofreu 2 aneurismas durante a Guerra dos Tronos. Fui à casa de banho, ajoelhei-me e vomitei violentamente, escreveu Clarke num emotivo testemunho à revista New Yorker. Portanto, 21 de março de 2019, tudo isto... E eu trouxe estas porque foram as primeiras que me surgiram. Podia ter trazido... Obviamente, a New Yorker é uma revista muito importante e faz sentido ser constantemente citada. O que não faz sentido, ou se calhar faz, é o silêncio que observamos em relação a este caso. Mas, como eu disse há pouco, ele é absolutamente paradigmático e representativo daquilo que está exatamente descrito no próprio artigo. São 30 segundos. Sabem o que é que eu, perante isto que o Pedro acabou de dizer, o que eu acho ainda mais contra a natura? Uma imprensa portuguesa que vive sempre ali na borderline dos resultados económicos, da sobrevivência dessa mesma imprensa, podia aproveitar isto, tentar obter uma autorização para não publicar a entrevista, esta reportagem toda seguida, mas fazer isto por fascículos, hoje um bocadinho, amanhã outro, durante uma semana, por exemplo. Isto seria uma fonte de receita.
havia muita gente, não só portistas, sportinguistas, arsenalistas, que querem saber estas coisas com que o Benfica consegue a hegemonia. E iam ler essa revista. E isto era uma boa fonte de negócio. Mas nem assim, nem na perspectiva de poderem ganhar algum dinheiro e fidelizar mais leitores, mesmo assim não há ninguém que se chegue à frente. Porquê? Todos têm subserviência e medo do Benfica. E é precisamente isso que também nos escreve o António Jesus Correia. Diz-nos por e-mail: não podemos baixar a guarda perante os cânticos de sereia do maior instigador ao ódio, que é Filipe Vieira. Denunciar a todos os pulmões e de forma sistemática esta enorme fraude. Não fiquemos à espera que os mídias do regime se refiram a este trabalho de New Yorker. É isso mesmo que também estamos aqui a fazer durante este Universo Porto da Bancada. Vamos ouvir agora outro excerto desta reportagem da revista norte-americana. Marques has a show on Porto's TV channel, and in the weeks that followed he began to read the Benfica emails aloud on the air. He excluded personal gossip and salacious material and focused on evidence of Benfica's attempts to control the Portuguese game. In one instance, he shared secret briefings distributed to pro-Benfica commentators on Portuguese TV. In another, he read an email correspondence referring to the priests, a group of 8 referees who could be relied on to favour Benfica at decisive moments, which ended, "Now delete everything." Now delete everything, é assim que termina a versão inglesa do Agora Apago Tudo. Francisco, antes de passar a palavra, deixa-me só sublinhar, até porque muitos dos nossos telespectadores têm perguntado onde podem ler esta reportagem. Exatamente, é www.newyorker.com e, como disse há pouco, salvo eu, foi o Pedro Bragança, está em destaque no site da revista norte-americana. Pode aceder através desse link. E tem o título que começar na página 48. Exatamente, isto da revista. E o título no site é How Football Leagues is Exposing Corruption in European Soccer. É este o título e pode e deve ler, não agora, deixe-se daí desse lado e depois no final do programa pode ir ler esta reportagem. Francisco, aqui mais um excerto também desta reportagem que também pode ser ouvida, além de lida por parte da New York. Acima de tudo, mais uma vez fica evidente um olhar externo, um olhar independente e como é que ele avalia a situação. Deixa-me só também acrescentar que para se poderem escrever estas coisas não se escrevem porque alguém lhes diz. A New York escreve depois de as comprovar. E para isso eles tinham uma equipa de leitores de português para avaliarem as coisas. E estou à vontade, enviei-lhes muita coisa para o revelar e que foi comprovado por eles. E quando eu lhe disse, mas isso é tudo escrito em português, ele, não há problema que nós temos leitores de português. Portanto, tinham uma equipa preparada. Portanto, há um jornalista que escreve e que anda no terreno, mas depois há uma equipa de pessoas que estão a trabalhar para aquela reportagem. Estão a fazer verificação de factos. Estão a fazer um fast-check antes da publicação. Portanto, são estes métodos de trabalho que permitem que depois o leitor tenha uma absoluta confiança no que está a ler. Não lhes é oferecido gato por lebre. Não há nenhum tipo de laranjismo, é tudo jornalismo. E Francisco, e há pouco o Pedro já falou um pouco sobre isso, sobre o artigo do Jornal do Expresso, que tem ligação direta com este caso. Sim. Porque o Expresso, nesta rubrica que tem habitualmente o duelo, pôs num frente a frente a Ana Gomes e o Rui Pereira, a responderem à questão: a nova legislação europeia sobre whistleblowers deve proteger Rui Pinto? E nós temos aqui a Ana Gomes, que, goste ou não da Ana Gomes, nós sabemos bem que a Ana Gomes não tem nenhum interesse particular na questão. A Ana Gomes, livre de pensamento, tem a opinião que tem por causa disso mesmo, do seu pensamento. Livre de pensamento, sem nada a dever a ninguém, sem comprometida com nada. E acha que sim. No outro lado, o Rui Pereira acha que não. O problema é que o Rui Pereira assina o texto enquanto professor universitário e antigo ministro da Administração Interna. Mas aí está a iludir os leitores. Porque ele assina o texto enquanto a opinião dele é enquanto benfiquista. Ele, enquanto benfiquista, acha que o Rui Pereira que o Rui Pinto deve ser condenado à pena de morte 5 vezes, no mínimo. É este tipo de coisa. Isto é que é vender-nos gato por lebre.
O senhor ex-ministro Rui Pereira, quando se apresenta a dar opinião sobre estas coisas, as opiniões dele são sempre em linha e em sintonia com os interesses do Benfica, desde sempre. Isso não tem mal nenhum, é a opinião dele. Só que ele devia-nos avisar disso. Devíamos dizer assim, ok, eu estou aqui para defender o meu amigo Luís Filipe Vieira, para defender o Benfica, porque eu sou benfiquista, portanto, estas opiniões, e vocês vão avaliar estas opiniões com base neste contexto. Mas ele esconde esse contexto. Esconde esse contexto para nos parecer uma pessoa independente, tal como a Ana Gomes é nesta questão. Ana Gomes nós podemos simpatizar mais ou menos, concordar mais ou menos com ela, mas sabemos que ela é distante disto, não tem nada a ver com isto, não tem nenhum interesse nisto. Está-se a borrifar para o Benfica, para o Futebol Clube do Porto, para o Sporting, não liga nada a estas matérias. O Rui Pereira não, o Rui Pereira é benfiquista, é apoiante, foi mandatário do Luís Filipe Vieira. Portanto, a opinião dele está morta à nascença por causa disso, está fragilizada por causa disso. E é isto que importa destacar, que é, em Portugal, nós não podemos estar reféns deste benfiquistão que nos oculta a verdadeira estirpe das pessoas. Como eu disse, o Rui Pereira tem todo o direito de ser benfiquista, não vem mal ao mundo por isso. Agora, vem mal ao mundo que ele tenha as opiniões sempre em linha e sempre em sintonia com o Benfica, é que nos esconde esse facto. Que tente parecer que são opiniões de alguém muito independente. Não, não são nada independente. É tão dependente quanto eu, por exemplo, em relação ao Futebol Clube do Porto. De resto, não é nada independente. Muito bem, aqui então o olhar sobre esta reportagem de New Yorker e também um olhar sobre um artigo, o duelo do Jornal Expresso. Avançamos agora para o próximo tema em destaque neste Universo Porto da Bancada, que tem a ver então com a ERC, e para isso vamos olhar para uma notícia que foi mediatizada por parte, neste caso, da TVI no passado mês de novembro, e vamos olhar para a notícia e também para as imagens. Bem, a UEFA instaurou processos disciplinares ao Benfica e ao Ajax na sequência dos incidentes ocorridos dentro e fora do Estádio da Luz por ocasião do jogo entre os dois clubes para a Liga dos Campeões. O anúncio foi feito pelo organismo regulador do futebol europeu no seu sítio oficial na internet. O Benfica é acusado de ter infringido o regulamento de segurança da UEFA no artigo que estipula que todos os locais públicos de passagem devem estar permanentemente desimpedidos, enquanto o clube holandês terá de responder por distúrbios provocados pelos adeptos e atos de vandalismo, infrações julgadas pela Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA no próximo dia 22 de novembro. Aqui a notícia, Pedro, de novembro, sobre adeptos do Benfica, e nas imagens estavam bem patentes adeptos de outros clubes, de seleções, inclusivamente durante grandes competições europeias e mundiais de seleções, e aqui algumas também no reduto do Estádio do Dragão. Sim, isto foi uma participação que uma pessoa que nos fez chegar, e a respectiva deliberação da ERC relativamente a este caso, que é do dia 9 de novembro. Portanto, no dia do jogo do Benfica contra o Ajax, e o comentário que era feito no programa da TV 24 em relação a isso, que era, como as pessoas puderam ver, ilustrado com imagens que não tinham nada a ver nem com o Benfica, nem com o Ajax, portanto, nem com imagens sobre o Benfica, nem com imagens sobre o Ajax, nem com imagens daquele caso em concreto, que por acaso até existiam. Portanto, não era por ausência. E decidiram ilustrar com outras imagens de outros clubes, entre os quais o Futebol Clube do Porto e o Sporting. E adeptos alemães e russos. E houve um cidadão que achou que isso aí era enfim, que violava as normas da lei da imprensa e do equilíbrio na representação deste tipo de casos, e que decidiu apresentar uma queixa. E esta história tem algumas peripécias que são bastante engraçadas e que eu acho que devem ser detalhadas aqui. Porque esse cidadão, que eu não vou identificar, mas eu julgo que a deliberação vai para o site da ERC, portanto depois qualquer pessoa poderá ver também, no primeiro momento, no momento em que faz a sua participação, engana-se na colocação da data e da hora, engana-se por pouco, não sei se por umas horas ou qualquer coisa assim, e põe uma hora em que não estava a dar nem isto nem nada parecido.
mas era muito fácil, pela identificação do programa em causa, por outros elementos que eram dados, perceber que havia ali um lapso e qual é que era o programa que essa pessoa queria dizer. E a ERC, aproveitando-se desse erro inicial, responde logo a essa pessoa dizendo fomos verificar e neste dia, a esta hora, não estava a acontecer nada sobre o tema descrito, portanto, a deliberação é arquivamento. Portanto, para percebermos qual é que é logo a atitude inicial, aproveitando, no fundo, logo uma brecha para se desculpar. Mas o cidadão foi persistente, e ainda bem, e recuperou a participação inicial, apresentou uma nova participação corrigida com a data e a hora certas e identificando absolutamente. E então a ERC nesse momento já não pode fugir de todo e tem mesmo de se pronunciar sobre o caso. E como é que a ERC se pronuncia sobre o caso? Faz o texto todo, análise, reconhece que tudo isto que a pessoa participa é verdade, é impossível não reconhecer, aconteceu de facto, e conclui desta forma. Não é possível concluir que tenha existido qualquer intenção de associar o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto, a seleção alemã ou qualquer outro clube da seleção nacional, os distúrbios ocorridos entre adeptos do Benfica e o Ajax, mas sim mostrar vários exemplos de confrontos que justificam a existência e a importância do referido regulamento da UEFA. Não se vislumbra assim qualquer violação às regras que regem a atividade jornalística. Portanto, é que consegue ser mais papista que o Papa nesta questão, e quando o que está em causa é o comportamento da TVI. Primeiro, faz um juízo de intenção, coisa que não é competência da ERC, ou seja, ou as coisas são bem feitas do ponto de vista da isenção, da imparcialidade, da correção, ou não são. A intenção que está por trás da eventual irregularidade é uma coisa que não cabe a uma instituição, uma entidade reguladora, julgar. No limite pode ter relevância para atenuar penas, para moderar alguma sanção, mas a intenção não faz parte do domínio do julgamento de uma entidade reguladora. E depois não vê qualquer infração existente neste caso. Portanto, aquilo que nós vemos aqui, mais uma vez, e não é preciso, as pessoas lá em casa já sabem, não é preciso estar a fazer toda a história que nos traz até aqui em relação à ERC, desde a deliberação inédita feita em relação a este mesmo programa e os seus contornos absolutamente sem precedente, não é? Para percebermos qual é a atitude deste organismo, que só falta agora castigar, já tínhamos falado no caso do New York Times, só falta castigar o New Yorker. Que provavelmente vai olhar para este artigo do New Yorker com uma redobrada atenção e vai tentar perceber se há aqui alguma brecha do ponto de vista jurídico que lhe permita castigar a New Yorker por este caso. Se calhar o melhor é pedir mais um parecer aos advogados do Benfica, que aliás são também os advogados da ERC, para perceberem se é possível, de facto, a ERC, se tem jurisdição sobre a New Yorker, para emitir agora uma deliberação a castigar a New Yorker, porque isto que andam a dizer sobre o Benfica não tem jeito nenhum. Não sabemos se isso vai acontecer ou não. No que diz respeito ao New Yorker, a verdade é que, Francisco, temos aqui um protesto por parte de um telespectador e também a resposta... O Pedro já falou sobre isso. Nesta questão, eu prefiro desmascarar os senhores da ERC. E como é que os vamos desmascarar? Todos nós sabemos que no dia 27 de julho, é público, mas convém recordar, no dia 27 de julho de 2017, o Benfica apresentou uma queixa na ERC, deu entrada no dia 27 de julho de 2017, uma queixa por causa deste programa. Na altura, por causa da divulgação dos e-mails. 10 meses depois, mais coisa menos coisa, dia 6 de junho de 2018, estava aqui o trabalho apresentado. É isto. Estão a ver? É isto. Nunca houve uma deliberação assim. Em 10 meses, os senhores chegaram a isto. Foi o trabalho deles. Aqui é o documento todo que tem tudo o que eles fizeram para chegarem à conclusão que nós somos os malfeitores. Nós, a New Yorker, o New York Times, etc. Somos os malfeitores. Está aqui. Recordo, 27 de julho deu entrada nos serviços. 6 de junho de 2018, portanto, mais ou menos 10 meses depois, aí está. Agora, vamos aqui
pegar noutros exemplos. Vamos ver aqui exemplos de deliberações da ERC que são bem mais comezinhas. Como podem ver, esta rivaliza um bocadinho com esta, é 20, 30, 50, 100 vezes mais pequena. Participação da FEMPROF contra a RTP1 por alegada discriminação e falta de pluralismo na edição de 20 de outubro de 2014 do programa Pós e Contras. Quando é que foi? Quando é que este documentozinho nasceu, deu à luz? Dia 6/6 de 2018. Olha, no mesmo dia que fizeram isto. Isto entrou em 2014. Recordo, no dia 20 de outubro de 2014. E eles, no mesmo dia, 6 de junho de 2018, tiveram que saber, mas isto aconteceu neste caso, foi um caso excepcional. Os senhores da FEMPROF devem ser 4 anos, não é? complicados. É disso que estamos a falar. Deve ter 4 sido anos. uma coisa. Mas há aqui uma queixa da Avenida dos Aliados S.A. contra Gil Vicente Futebol. Isto é a empresa detentora do Porto Canal. Apresentou uma queixa no dia 16 de maio de 2015, porque o Gil Vicente não deixava entrar as equipas do Porto Canal para filmarem lá os jogos das camadas jovens. Isto foi decidido em que dia? No dia 6 de junho de 2018. Ora, também no mesmo dia. É assim, esta coisinha fininha. 3 anos. Fininha. 2015. Isto, engraçado. Olha, e temos aqui uma de 4/6 de 2017, decidida a 30 de 1 de 2019. Também este documentozinho pequenino. É uma coisa que tem a ver com o Jornal Público. Esta aqui do Correio da Manhã, 18, 19 e 20 de outubro. Portanto, são 3 queixas sucessivas. De 2016, decidida a 13 de fevereiro de 2019, uma coisa também assim fininha, são todas fininhas, só trabalhinho a sério, só aqui. E mais uma, esta aqui não deixa de ser curiosa, participação contra o jornal Correio da Manhã por alegado desrespeito pelo dever de rigor e objetividade da informação num texto sobre o primeiro dia do ex-primeiro-ministro José Sócrates como recluso do estabelecimento prisional de Évora. Isto foi no dia 26 de novembro de 2014. Decisão, 7 de março de 2019, deste ano. E esta coisinha assim. E por fim temos aqui uma outra, no dia 15 de 9 de 2015, queixa apresentada pelo Futebol Clube de Porto, SAD, somos nós, contra a edição de 15 de setembro de 2015 do Jornal Diário Notícias. Decisão, 27 de 2 de 2019. Qual foi a queixa que o Futebol de Porto apresentou contra o Diário Notícias? Eu vou recordar às pessoas. Foi o Diário Notícias, em vez de nos chamar dragões, chamam-nos ladrões. E esta questão comezinha, para a ERC, demorou a decidir, foi apresentada em 15 de 9 de 2015 e foi decidida de 27 de 2 de 2019. Foi ultrapassada pela direita, em alta velocidade, pelos meninos queridos. Os meninos queridos precisavam, certamente, de uma decisão favorável e cheia de artifícios, com este tamanhão todo. Sabem para quê? Sabem para quê? Se calhar para uma ação cível. Digo eu, especulo. Estas coisas mereciam uma investigação séria do Ministério Público. Merecia mesmo. É que propósito é que estes senhores da ERC não têm vergonha na cara, porque se tivessem vergonha na cara, ao terem este tipo de comportamento, demitiam-se. Então uma queixa que entrou em 15 de 9 de 2015, numa coisa tão comezinha, só é decidida em 27 de 2 de 2019, e a queixinha dos amigos do Benfica, dos postas que estavam para lá, que pejavam aquilo, e dos cascóis, e das bandeiras, e é decidida em 10 meses, e uma coisa destas, tão comezinha, demora quase 4 anos a decidir-se. Mas será que os senhores da ERC alguma vez mais voltaram a ser rápidos? Vamos ver. Participação contra o Jornal de Notícias a propósito da publicação na sua edição online da notícia intitulada Jogadores contratados pelo Aves pagos pelo Benfica. Vocês estão a ver quem é que apresentou esta queixa. Eu posso garantir que não foi o Aves. Esta queixa entrou no dia 16 de 8 de 2018. Foi decidida no dia 13 de fevereiro de 2019.
Tenham vergonha. A sério, demitam-se. Demitam-se. Isto foi então alguém que um os fato demita. à medida. Isto foi um fato à medida. Foi um fato à medida para ser utilizado noutros fóruns. Isto foi um fato à medida. À medida. Deviam ter vergonha. Deviam ter vergonha. Se não se demitem, deviam ser demitidos. José Cruz, também consideras que é necessária uma intervenção por parte do Ministério Público nesta situação, nesta dualidade de... Eu não conhecia estes exemplos que são flagrantes. Porque isto é favorecimento. É favorecimento, isto é claramente. Favorecimento, então não tem o Ministério Público a investigar isto. A Procuradoria-Geral da República não tem que abrir um inquérito sobre isto e levar estes E sabes o que é senhores, isso? Isto é a prova investigar estes provada. senhores. Por que razão é que eles têm este tipo de opções? Porque é que a única decisão de páginas e páginas e páginas da sua existência, de toda a sua existência é esta? Interesse de quem? Isto é o benfiquistão. Isto só prova. Não são sérios. E quem faz estas coisas não é sério. Quem demora 4 anos para decidir uma questão comezinha e demora 10 meses para decidir uma questão séria e importante e o faz desta forma, isto não é sério. Não é sério. Expliquem. Expliquem publicamente. Se nós estivermos enganados, cá estamos para reconhecer que estávamos enganados, mas expliquem publicamente por que razão é que umas demoram 4 e 5 anos e outra tão volumosa, que deu tanto trabalho, porque é que tiveram tanta urgência? E porque é uma decisão ultra rápida no panorama das decisões da ERC. Basta irem ao site da ERC consultar. Foi o que eu fiz. Está lá a vergonha que eles fazem. Está lá à vista de todos os portugueses. E é mesmo uma vergonha. Devia, de facto, ser investigado. Isto é favorecimento. Se não é, mostrem que não é. E isto é a prova de que a tal coisa que o New Yorker releva dos e-mails, a tal reunião de plano estratégico para controlar a comunicação social, para controlar a política e para controlar a justiça, teve efeitos práticos. Porque os jornais, os órgãos de comunicação, até as televisões, não precisam de ser controlados pelo Benfica, já são subservientes QB em relação à instituição Benfica. Mas a entidade reguladora da comunicação social tem que estar ao serviço do Benfica. E o que aqui agora foi mostrado é uma prova inequívoca que, de facto, a ERC, a entidade reguladora da comunicação social, não está ali para regular a comunicação social. Está ali para servir o Benfica. E já agora, sobre o caso que tínhamos estado na primeira instância aqui a falar, aquela queixa sobre a forma estúpida como uma notícia corrida sobre os incidentes antes e depois do jogo Benfica-Ajax para a Liga dos Campeões, essa notícia foi coberta com imagens de tudo menos de adeptos do Benfica e do Ajax. Ora bem, o que eu tenho a dizer sobre isso é muito simples. Os senhores que estão na ERC não estão a regular bem. Mas atenção, a língua portuguesa é muito traiçoeira. Quando eu estou a dizer que eles não estão a regular bem, não estou a fazer um juízo opinativo sobre a saúde mental dessas pessoas. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que os senhores que estão na ERC não estão a cumprir bem as suas funções. Portanto, estão a regular mal, que são as de regular a comunicação social. A ERC não decidiu, neste caso concreto, sobre factos. Não. Considerou não ter havido intenção da estação televisiva, neste caso da TVI. Isto é, a entidade reguladora da comunicação social, a ERC, transformou-se numa espécie de polícia de costumes que discute intenções. Logo, os senhores da ERC não estão a regular bem. O que abre precedentes muito perigosos. Porque qualquer estação de televisão, a partir desta decisão da ERC, pode insultar impunemente qualquer grupo de sócios, misturando imagens que não dizem nada a respeito e atribuindo a um determinado clube ou uma determinada claque, ligando-as a atividades que são muito condenáveis. Depois, quem fizer isso, essa estação de televisão, não tem que se preocupar. Basta dizer que foi sem a intenção que cometeu essa enormidade. Todos nós nos lembramos de uma tirada popular, quase um adágio que diz que foi sem querer, foi sem intenção, que o macaco é melhor não dizer mais nada, porque senão sou eu que estou a regular mal. Muito bem, aqui também o olhar de José Cruz sobre este tema da ERC e vamos avançar aqui nesta parte final do Universo Porto da Bancada para o Assim Vai o Mundo. Começamos o Assim Vai o Mundo por um momento importante também nos últimos dias. Falo naturalmente das europeias, as votações dos portugueses para o Parlamento Europeu. Vamos olhar agora para alguns comentários políticos, embora possa não parecer.
Eu volto a dizer, o único partido aqui com uma vitória muito clara, com uma vitória à Benfica, é o PAN. Agora, o PSD pode recuperar alguma coisa? Eu já vi o Benfica a 7 pontos do Porto. A questão é se com esta liderança e com esta estratégia. Exato, é que o PSD não estou a ver um Bruno Lage, ele vai continuar com este Rui Vitória. E, portanto, estas lideranças... Comentários, neste caso na RTP, sobre as europeias ou então sobre outra coisa qualquer. Pedro Bragança, como é que viste e ouviste estes comentários no domingo à noite? Eu, para já, é que isto aqui é um tema que precisa de estar quase em atualização permanente, porque isto foi no domingo à noite, depois das eleições, e agora eu recebo uma mensagem que me diz que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais esteve ainda agora, já durante este programa, em entrevista à SIC Notícias, e decidiu, para explicar alguma questão relativamente à sua tutela, decidiu citar quem? Bruno Lage. Para dizer o que é relativamente a Bruno Lage, que temos de ser mais exigentes. É esta a citação de Bruno Lage, que é uma coisa que nunca ninguém disse e que, claro, só podemos citar Bruno... Aliás, um político, uma pessoa que é membro do governo, só citando Bruno Lage, é que pode dizer que temos de ser mais exigentes. Não pode dizê-lo sem citar Bruno Lage. Relativamente àquele primeiro senhor que falou hoje, o Pedro Norton, não é? Que tem um passado também na comunicação social, aquilo que me ocorre dizer é que se a vitória do PAN foi à Benfica, então temos um problema. Porque provavelmente temos fraude eleitoral e é preciso investigar estas eleições. Porque uma vitória à Benfica não pode ser uma vitória limpa, como eles querem dizer. Depois há uma outra coisa que eu li por aí escrita, julgo que foi numa conta Twitter que acho muito engraçada, Voluptama, e que tem uma certa razão ao dizê-lo, que é, não sei se já repararam, mas em Portugal tudo é à Benfica. A vitória do PAN é à Benfica, a recuperação do PSD, julgo que era assim, é à Benfica, a citação também, tudo é à Benfica. Exceto a corrupção. A corrupção nunca é à Benfica. É à ex-herói de Riad, é outras coisas quaisquer, é à Paulo Gonçalves, que não tem nada a ver com o Benfica, como todos sabemos. O Zé do Benfica também não tem nada a ver com o Benfica, o nome é só uma coincidência, é São Domingos do Benfica, se calhar, não é do clube. Portanto, isto tem uma certa piada. E quando é New Yorker, também, quando são a New Yorker a falar, e também já não interessa para nada. No fundo, aquilo que assistimos é um certo delírio coletivo com o Benfica, que é uma coisa que acontece só quando ganham. E entra-se num estado de exceção em que parece que tudo é possível. Estas citações completamente absurdas e inusitadas, esta vontade incontrolável de falar constantemente do Benfica em todos os momentos, mesmo quando não faz sentido absolutamente nenhum. Mas aqui o que a mim pessoalmente mais me preocupa não é a questão do clube, embora, como já disse, eu acho que isto só acontece com o Benfica. Eu não vejo quando o Futebol Porto ganhou o campeonato ano passado ninguém a dizer que é a Porto, ou que foi o Porto, ou que não sei o quê. Não é assim que... Isto é uma coisa que só acontece quando é o Benfica. Mas o que mais me preocupa é este processo de infantilização da política e dos processos democráticos. Isso aí é o que mais... É que eu acho que é mais repugnante no meio disto tudo. É estas pessoas... por causa do Benfica, por causa deste delírio coletivo, estarem dispostas a reduzir ao absurdo aquilo que são processos de suprema importância para o país e para os destinos da sociedade de um modo geral. Porque a recuperação do PSD, ou a eventual recuperação do PSD, como era no caso do que dizia o segundo comentador, não é à Benfica, não é semelhante, não há semelhança nenhuma, não há nada que se possa estabelecer entre as duas. São contextos absolutamente diferentes. Não é sequer comparável. É forçado, é extremamente forçado, desnecessário e perniciosa essa comparação. Não é necessária e é perniciosa. Portanto, não há nada que ligue um caso ao outro. É absurdo fazê-lo e não deve ser feito. Porque depois são estas mesmas pessoas que vêm queixar-se da abstenção, que vêm falar da progressiva desvalorização da democracia, dos processos democráticos, como são as eleições, por parte da generalidade das populações. Quando são elas mesmas as que mais contribuem para que isso aconteça. Porque apregoar a que não se deve misturar o futebol com a política é muito bonito, mas é preciso, antes disso, praticá-lo.
E aquilo que se está aqui a fazer é um mau serviço para um lado, para o futebol, mas é um mau serviço também para a sociedade em geral e para a democracia. José Cruz, aqui é um exemplo negativo do que é ou que devia ser um comentário político. Não sei. Eu sinceramente não sei. O que eu sei é que estes dois comentadores entraram ali numa disputa, ver quem é que se esfalfava mais para ser ganhar o prémio de mais subserviente em relação ao Benfica. Foi isso que eles fizeram ali. Porque tanto um como o outro, naturalmente, têm todo o direito de ser benfiquistas. Agora, puxarem a conquista do Campeonato Nacional pelo Benfica para a noite eleitoral, pareceu-me, sinceramente, uma coisa completamente despropositada e de muito mau gosto. Mas tenho quase a certeza absoluta de que, com estas tiradas, garantiram a presença em futuras noites eleitorais na RTP. Tenho quase a certeza que isso vai ser assim. Já agora deixa-me dizer uma coisa, mas se eles queriam falar do Benfica na noite eleitoral, tinham uma coisa muito mais próxima e com muito mais ligação, que era falar da presença do presidente do Benfica, o Sr. Luís Filipe Vieira, no jantar de encerramento da campanha da CDU em Loures. Porque ele foi lá manifestar apoio, pelo menos implícito, à lista da CDU. Ora, isto não é de estranhar, porque, como toda a gente sabe, as eleições foram para a Europa. E o Benfica, na Europa, não ganha há muito tempo. Francisco, a tua opinião também sobre estes dois comentários, ou três, agora com aquilo que já o Pedro trouxe? São instrumentos do benfiquistão e um dia vão ser deixados cair, normalmente, e vão fazer a figura de corno manso, como se costuma dizer. Tudo dito sobre estes comentários às eleições europeias. Vamos olhar também para outro dos casos que envolve um ex-jogador do Futebol Clube do Porto. O caso é de ontem sobre uma alegada publicação numa rede social, neste caso o Instagram, por parte de Maxi Pereira. A notícia ganhou mediatismo, mas depois foi também negada pelo próprio jogador. Quem também não fica na invicta é Maxi Pereira. O defesa uruguaio está desde 2015 no Porto e, na hora do adeus, diz que não se esquece também do Benfica, onde jogou antes disso, desde 2007. Também fez uma referência ao Benfica e agradeceu os anos que passou aqui em Portugal. Sim, eu por acaso não li esse usou o Maxi Pereira, não acabei por não. Quem também já se despediu do Porto foi Maxi Pereira, também nas redes sociais. O defesa uruguaio, de 34 anos, deu como finalizada a passagem pelo estádio do Dragão e deixou um agradecimento aos azuis e brancos e também ao Benfica. Olá, sou Maxi Pereira. Queria aproveitar por este medio para decir a la gente que yo no tengo red social, que no uso ningún tipo de red social. Aqui a mensagem final do Maxi Pereira, era mesmo o Maxi Pereira no vídeo final, ele que, afinal de contas, não tem Instagram, não sei, José Cruz, também não tens? Também não tem. Qualquer publicação que apareça também é falsa. Como é que olhas para este caso em que uma conta falsa ganha proporções... Posso responder-te com uma pergunta? RTP, CMTV e BTV, o que é que as une? É fácil, é fácil. É esta vontade de estar sempre servilmente agachado frente ao Benfica. O que é curioso assim é que eles nem reparam numa regra essencial do jornalismo, é tentar checar as informações. E neste momento, com a proliferação de notícias falsas, esta necessidade é ainda maior. Mas como aquilo falava do Benfica, e o que acontece? O Maxi Pereira já desmentiu tudo, portanto, tudo isto caiu pela base, etc. Mas porquê é que esta fake news, que foi o que aconteceu, isto era uma notícia falsa e que deu origem a estas notícias de 3 estações de televisão, porquê é que eles se aproveitaram disto? Será porque o Maxi Pereira, ao fim de 10 anos em Portugal, em princípio irá deixar o nosso país? Não me parece. Será porque na tal coisa aparecia a agradecer o apoio e os bons anos que passou aqui no Futebol Clube do Porto? Isso também não era notícia. Isto só foi notícia porque ele fazia e dizia, alegadamente, que tinha que agradecer também ao Benfica. Foi só por isso que a CMTV, a BTV compreende-se. Nessa perspectiva, eu acho muito bem que a BTV tenha feito isso. A CMTV também, porque acham que quanto mais notícias se fizer sobre o Benfica, há mais gente a ver, porque há mais benfiquistas e isto ajuda. Agora, a RTP, isto é serviço público. Não se confirma uma notícia, lança-se para o ar uma coisa destas, apenas porque se fala do bem do Benfica. Chega. Há regras que têm que ser cumpridas no jornalismo. E depois há outra coisa ainda mais importante. A estação pública tem que ter, por definição, muito mais cuidado nos seus alinhamentos. Não se pode fazer notícias só para agradar aos senhores do Benfica.
Isto é uma lição que a RTP tem que levar à prática e ensinar quem manda, porque há quem manda e que manda fazer estas coisas. As notícias não aparecem por acaso numa estação de televisão. Há alguém que leu aquilo e diz, raio do Benfica, está a dizer o Maxi, a dizer que passou bons anos no Benfica, temos que dar isto. E é isso que tem que acabar. Esta subserviência, este seguidismo bacoco, tem que acabar. Francisco, ficaste surpreendido com o mediatismo que ganhou esta suposta mensagem nas redes sociais? Há uma regra que tem validade eterna. Mais vale perder uma notícia do que dar uma notícia falsa. Preferiram dar uma notícia falsa. Não tenho mais nenhum comentário a fazer. Pedro Bragança, tua opinião sobre estas notícias e depois também a reação de Maxi Pereira em vídeo também para explicar tudo. Sobre a reação não tenho grande coisa a dizer. Acho que teve muito bem o Maxi, como sempre. Gostaste da prestação de Maxi? Sim, sem dúvida. Ele estava um bocadinho assustado. Sim. Não, mas ele já conhece este tipo de coisas, também já está habituado. Eu acho que este mercado vai ser muito propício a todo o tipo de aproveitamentos vindos de todo o lado, no sentido, em primeiro lugar, quer dizer, aquela coisa do costume dos empresários que tentam meter notícias para valorizar os seus jogadores, para cá e para lá, mas também... Isso é a parte comercial da coisa, mas também no sentido de tentar desestabilizar ao máximo. Isto é um processo que já vem de trás. Aliás, eu aqui há não muito tempo tomei conhecimento de uma coisa que não deve ser surpreendente para a maior parte das pessoas, mas que ilustra bem aquilo que está por trás. É que havia um editor, não é exatamente editor, é um editor ad hoc de uma organização social que a partir de Lisboa, eu não vou identificar, mas as pessoas que perceberão de quem é que estou a falar, que instruía os correspondentes cá no Porto a irem para as conferências de imprensa provocar o nosso treinador, o Sérgio Conceição, com perguntas, não é perguntas difíceis que eu estou a dizer, é com perguntas provocatórias, encomendadas no sentido de tentar instigar reações mais impulsivas. E portanto, isso era feito de forma planificada no sentido de recolher esses proveitos. Portanto, mas este tipo de coisas, os adeptos do Futebol Clube do Porto já estão mais do que habituados e também mais do que preparados para perceber que 90% disto que se passa tem esquemas por trás, tem gente a planificar, no fundo, este espetáculo mediático. E isto, ninguém duvida, é só o início de um processo. Os próximos dias, as próximas semanas, vai ser isto o nosso cotidiano. Mas também é interessante porque é mais uma que vai para a tal lista da ERC, que é a lista negra, onde já consta a lista dos clubes mais corruptos da Europa, apresentada na BTV, ERC. Caput, não é? Não houve notícia da ERC em relação a esse assunto, porque a ERC pode mover processos. Eles dizem lá, às vezes, no Facebook, as pessoas vão ao Facebook e dizem, então, mas vocês não pegaram na lista dos clubes mais corruptos, e a ERC, e vai lá um tipo qualquer da ERC responder, não, nós não podemos, porque isso só se apresentar em queixa. Mentira. A ERC pode mover processos por iniciativa própria, como aliás já fez, relativamente a casos que vêm a público. Pode e deve, exatamente. Se está dentro das suas competências. Os insultos na BTV daquelas pessoas que eu não... Valdemar Duarte, mais o José Nuno Martins, é assim, não é, Zé? As fake news sobre a rede da qual eu próprio também fazia parte, o de Eufaria, reuníamos todos num hotel com outras pessoas que eu nem sequer faço ideia quem são. ERC, caput, nada. E estas são mais umas, e as coisas vão-se somando, nós vamos registando e depois vamos apresentar aqui a lista das fake news mais toleradas pela ERC. Muito bem, e é desta forma que estamos a chegar ao final do Universo Porto da Bancada e estamos a falar também, Francisco, do último programa desta temporada e por isso, não sei, podemos já falar sobre a nova temporada, vamos olhar para a nova temporada? Nós despedimos esta semana dos programas desta temporada, mas a partir da próxima semana vamos ter diariamente um programa para os portistas acompanharem a par e passo as incidências desta altura da temporada e sempre que se justificar, nós cá estaremos para fazer a defesa do Futebol Clube Porto. Em relação à próxima época, é garantido que nós vamos ter uma boa equipa. Para já, vamos fazer um 11 de imbecis. Ainda só temos o guarda-redes, que vai ser o Vasco Mendonça.
Muito bem, muito obrigado a Francisco J. Marques, também ao José Cruz e ao Pedro Bragança. Muito obrigado aos três pela presença aqui em mais uma edição do Universo Porto da Bancada. Muito obrigado também a si que participou desde casa, desde ver o nosso programa e também a participar através do e-mail. Ficamos por aqui no que diz respeito a esta edição do Universo Porto da Bancada. Estaremos de regresso em breve. Até à próxima.